Então, primeiro, queria agradecer, né, ao João e à Araci pela oportunidade, né? A gente já se conhece há um tempo, né, João? Conheço a Vila Ah, Mandaçaia, tá, gente? Eu recomendo uma visita lá, muito legal. Vocês vão ver muita natureza, né? Muita cerâmica, né? É um lugar muito agradável, tá? Bom, essa exposição, como é a minha primeira individual, eu queria mostrar, não, a ideia não é uma exposição de peças de cerâmica, né? A ideia é uma instalação, né, em que eu queria mostrar um pouco de uma parte do processo em que as pessoas, a maioria não tem oportunidade de ver, né? Então, é uma exposição mais conceitual, né? É para quem nunca viu meu trabalho, né? Minha plataforma, né, de expressão é a cerâmica, tá? E o meu processo ele é bem artesanal, bem arcaico, né? É uma escolha que eu fiz, né? Então eu queimo as peças, né, de cerâmica, né, as obras, não só minhas como de outros artistas também, num forno a lenha de alta temperatura, tá? E eu vou desmontar, né, para mostrar a ele, né, o que acontece com o forno, né, e com as mobílias dentro dele, tá? Depois que passa por todas tantas queimas assim, né? São 5 anos de queima. Então, a ideia, né, pegar é quase que virar do avesso, né, essa estrutura toda, né? Então, ao meu ver, né, o forno, além de ser digamos assim, não é a máquina, né, mas a estrutura que permite a queima, né, que transforma uma argila em cerâmica, mas ela também é onde que ela que sentiu, né, a força do fogo, da cinza, os efeitos assim, exagerando um pouco na pele, tá? A transformação é contínua, né? Se eu continuar usando esse forno durante, digamos que eu pudesse desmontar e montar ele do mesmo jeito, aí eu queimo mais durante 5 anos, aí eu abro, eu mostro. Se a gente fez esse registro durante, sei lá, 50 anos, a gente conseguiria enxergar essas mudanças, né? Então é uma mudança contínua. Eu nasci no interior de São Paulo, né, numa cidade chamada Registro, né? Eu sou de 75, tá? No sítio, né? Vivia no sítio, né, com meus pais e meus avós e só falava japonês, né? Sou filho de agricultores. Eu lembro muito bem que eu e meu avô, e tinha um cachorro chamado Gonta, então a gente que cuidava meio que do forno que aquecia o ofurô, né? Que é o banho quente japonês, né? É hábito, né? Então eu acho que essa vivência, digamos, da infância com a lenha, né? Isso me fez escolher, né? Mas não tinha, claro, nessa época não, isso não foi muito pensado, não foi bem racional, eu descobri depois, tá? Aí, bom, seguindo um pouco cronologicamente, eu fui para a Bahia com 5 anos, né? Em 1980, 81. Fiquei até os 15. Minha família ficou 20 anos, eu fiquei só 10. tá. Porque aí o segundo grau, hoje é o ensino fundamental, né? Médio, sei lá. Eu voltei para Registro, só eu, né? Fiz companhia para minha avó. Acho que a nossa sociedade obriga, né, um jovem de 17, 18 anos a decidir a vida dele, que É eu acho um cruel isso, absurdo. né, É Makoto? cruel. E eu não sabia. Eu tinha uma vaga ideia, né, de que eu queria criar algo. Era só isso, né? Então, eu acabei entrando no curso de desenho industrial, né, lá no Mackenzie. O primeiro ano da faculdade, a gente tinha muitas matérias ligadas a ofícios, né? Então, marcenaria, gravura, pintura, tinha cerâmica, né? Fotografia, não só ofícios, né? Mas artes, né? Tinha desenho artístico, pintura. E teve uma experiência no começo da faculdade, que foi com a professora Eliana Zaroni, né? Artista plástica, conhecida. Era um trabalho de argila, né? Na verdade, era um trabalho de abstração
no papel primeiro, e a gente tridimensionava isso na argila, né? Esse era o trabalho. E eu fiz uma peça, né, que ela elogiou bastante e tal, mas eu achava estranho porque eu não tinha me dado conta que tinha feito aquilo. Então é como se eu tivesse entrado, digamos, o estado consciente não estivesse naquele momento, né? Então, a ideia muito por alto que veio, assim, já que eu não sei o que eu quero, né, na minha vida, aí eu decidi, bom, então eu vou fazer cerâmica. E Makoto, tem uma coisa interessante aí nisso que você falou, porque da mesma forma que você estava num momento ali onde você não estava enxergando com clareza o seu próprio futuro, a argila, né, a massa cerâmica, ela também é maleável, ela também Uhum. representa essas possibilidades. E, de certa forma, talvez você, manuseando aquilo, era uma forma de você encontrar sentido não só naquilo que estava na tua frente, mas como um reflexo, como um espelho da sua própria vida. Isso é muito interessante, né? Eu acho que sim, isso tem tudo a ver, porque eu acho que por algum motivo, não sei qual, eu me interagi, né, com a matéria, né, não de forma intelectual, né? Então, assim, é como se, quando eu percebi que eu não sabia o que eu queria, eu estava tentando encontrar uma resposta intelectual para isso, né? Talvez, né? Ou racional, não sei qual que é a palavra que se usa. E só que o que me fez decidir foi uma sensação. Quer dizer, não é nem a sensação, porque eu não tive o registro de que eu estava manipulando, sabe? Aí eu Você entrou pensei, bom, tipo num transe ali naquele momento que você estava fazendo isso, aquela peça. o que eu coloquei um termo assim que eu coloco assim, a supressão do eu, né? É como se o eu naquele momento ele desligou, né? Sei lá, uma coisa assim, E tem né? um elemento também quase da criança, né? Quando a criança está fazendo, brincando de massinha ou fazendo uma coisa, ela está perdida naquele. E não perdida não é a palavra, ela está entregue, né? Aquela ação, né? Isso, Isso é uma coisa, exatamente. é uma característica da cerâmica, né? Então, eu coloquei, foi exatamente isso. Eu falei, já que eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer cerâmica, porque aí eu posso repetir essa experiência, né? Apesar de não ter registro, foi uma experiência. Então, e isso vai ser bom, porque é como se fosse uma criança que brinca e perde a noção do tempo. Eu fiz essa comparação com aquele estado, aquela experiência, com uma criança que brinca, né? Então, aí eu falei assim, tentei uma bolsa, não consegui. Aí eu falei assim, então eu vou para o Japão, né? Trabalhar como decassegue, né? Que seria o termo decassegue é muito é aquele, digamos, décadas de 70, acho que vieram muita gente do Nordeste para trabalhar na construção do metrô aqui, e provavelmente mandava dinheiro para a família, tal, vinha, né? Só a pessoa às vezes. E é isso, o decassegue é isso. É a palavra japonesa para isso. Para alguém que sai, né, da sua cidade, vai para outro lugar, que pode ser outro país, outra cidade, não importa, para conseguir dinheiro, né? Eu fui com alguns propósitos, né? Então eu fui assim, bom, pagar minhas dívidas, né? Resolver essa questão. A outra, aprender cerâmica, estudar cerâmica. E a outra, assimilar a cultura, aproveitar a cultura japonesa que tinha a ver com as minhas raízes, né? Que tem a ver com as minhas raízes. Eu estipulei um prazo de no mínimo 10 anos. Então eu fui decidido a ficar no mínimo 10 anos. Acabei ficando quase 14. Aí, só que esse primeiro ano do Japão, primeiro e segundo ano, foi meio de adaptação. Então, eu acabei me mudando para outra província, que é perto de Kyoto, né? E chegando lá, primeiro eu trabalho, né? Aí, o que eu fazia? Eu perguntava para todo mundo se conhecia algum lugar que tinha cerâmica, tinha ateliê de cerâmica, curso de cerâmica. Por sorte, né? Sorte, né? Acho que as coisas da vida, né? Shigaraki é um estilo de cerâmica, tradicionalmente, né? Tradicionalmente é um estilo de cerâmica que não usa esmalte, né? É uma queima-lenha e são argilas que têm muita textura, né? Muita pedra, areia. E eu gostei disso, né? Sabe, eu nunca gostei de uma coisa muito limpa, né? Simétrica. Então,
acabei que gostei disso, né? Então, eu tive muita sorte, na verdade, né? Eu me interessar pela cultura japonesa. Eu participava, por exemplo, de festivais shintoístas. Participei do festival de Gion, né, que é muito conhecido, né? Depois do terremoto de Fukushima, eu comecei a participar de grupos de estudo, né? Pessoas que eram contra, né, energia nuclear, por exemplo, os efeitos dela, que lutava pela retirada das tropas americanas no Japão, por exemplo. Eu vi guetos, né, no Japão, lugares as pessoas muito pobres, as pessoas acham que não tem, mas tem. Então eu quis conhecer esse lado, né? Não o Japão para o estrangeiro, sabe? Sim. Né? Eu queria ver. Eu falei, não, tem muito problema lá também, né? Tem muito problema de suicídio, depressão, né? Tem pobreza também, né? Então, preconceito tem muito. Conheci primeiro o Japão, digamos, o que todo mundo enxerga, depois eu comecei a me explorar o Japão que não aparece, né? Muito, né? Na mídia, por exemplo. Eu acho que essa influência foi grande no meu trabalho, né? Para não na estética, né? Ou na técnica, porque não eram ceramistas, né? Mas foi importante na parte mais teórica, conceitual, do que eu busca, do que eu é importante para mim buscar no meu trabalho, né? Então, por exemplo, eu faço um trabalho bem arcaico, artesanal, porque eu busco uma reconexão com as experiências primordiais, né? Digamos, os primeiros que manipulavam fogo, por exemplo, né? Ou pegar argila sem processamento, por exemplo. Então, acho que essa ideia, essa vontade, acho que com certeza essa influência, né? Isso me influenciou, toda essa experiência que eu tive. Conheci a cerâmica de Omon, do Neolítico, era queimada na fogueira, né? Era barro com areia, feito na cordelado, queimada na fogueira. Mas é uma potência que eu não vi. Aquele vaso que eu não sei nem quem fez, né? Que eles não deviam ter nem, não tinha economia, não tinha dinheiro, não tinha nada naquela época, só a sobrevivência, e talvez uma devoção à natureza, ao fenômeno, talvez eles nem sei se eles entendiam isso, ao fogo. É como se fosse de outra dimensão, é outra coisa. E se eu conseguir sentir fazendo algo como o Jomon e sentiu, talvez o que eles sentiam, talvez aí cessa, porque ali está a experiência mais essencial, ao meu ver. Estou muito longe disso, isso ainda tô ainda no estágio assim mental, intelectual, nem intelectual, mental só, uma Mas ideia talvez mesmo. linkando ao que você falou no início, essa condição da entrega, né? Essa entrega que você sentiu no seu primeiro contato com a cerâmica, de certa forma você trilhou um caminho, foi para o Japão, voltou às suas origens, voltou no tempo, porque é uma cerâmica pré-histórica, e lá nos primórdios do tempo você se depara com essa cerâmica feita por um antepassado, e ali talvez você reconheceu ali essa energia e você viu algo também que foi feito nessa... Não sei, talvez tenha aí uma ligação, né, entre o seu primeiro É, contato com a cerâmica e essas primeiras peças. isso, eu acho que sim. Eu senti uma força diferente ali, né? Uma vez eu vi um canto Ainu. Ainu são os nativos japoneses. Foram praticamente dizimados, mas eu tenho uma amiga que era descendente, ela canta umas músicas. Eu comecei a chorar, assim. E a explicação dela é que ela falou, porque provavelmente tocou em uma coisa muito profunda no seu ser, e eles acreditam em reencarnação. Então, essa música foi um fio que te reconectou com uma vida sua muito antiga, né? Eu não sei se eu acredito nisso, mas, né, tem algo que
que mexeu comigo, né? E Eu Makoto, acho que sim. aproveitando, eu queria te perguntar sobre a tua volta no Brasil. Você volta ao Brasil em 2015, 2016. 2016. 2016. E de 2016 para cá, como foi essa volta? Como foi a sua relação com a cerâmica? Volto no final de 2016, em dezembro. Então, eu faço 6 anos agora, em dezembro, que eu voltei. Mas como eu aprendi tudo lá, eu não tinha nenhuma referência de cerâmica aqui. Aí eu encontrei o mestre Icoma, né? Que tem um Anagama, né? Um queima-lenha lá em Itapecerica, eu estou em São Paulo, né? E através dele, eu comecei a conhecer outras pessoas, né? E foi assim. No começo eu não sabia exatamente o que fazer, então fui tentando construir meu forno, vendendo peças em feiras e tal. Comecei em 2019, comecei a dar aula e também fazer queimas, né? E aos poucos eu comecei a trabalhar essa coisa da divulgar meu trabalho de queima, né, de construção de fornos e trazer também para as aulas, o workshop, esse conteúdo, essa bagagem, né? Eu trouxe do Japão. Eu sou um artista que eu não consigo me definir muito bem ainda. Eu brinco com seriedade, né? Não seriedade, eu brinco com todo o meu Com entrega, né? com entrega, eu brinco misturando massa, né, argila, pedra e fazendo queimas, construindo fornos assim. Então, quase que eu estou tentando preservar uma criança, né? E o protagonismo está no processo, né? Que o meu trabalho essencialmente é o foco no processo. Então, é um pouco isso. Mudei um pouco de onde a gente olha, né? É, é, é um pouco isso, assim, a proposta, né? Entendeu? Perfeito, Makoto. Muito, muito obrigado pela sua atenção, pelo Imagina. seu tempo. Lembrando que a exposição do Makoto vai inaugurar no espaço da Vila Mandaçaia, em Pinheiros, na rua Mateus Grou, 634, no espaço da Vila Mandaçaia. Muito obrigado, Isso. Makoto. Não, obrigado você, João, pela oportunidade. Você, Araci, né? Agora a família aumentou, né? Mas Sim, enfim. Mas então, pessoal, a gente se encontra lá dia 12, né? E enfim, mas compareçam. Se puderem divulgar também, né? Agradeço. Tá bom? tchau, Makoto. Valeu. Tchau. Obrigado, hein? Até mais.